A paz do Senhor, meus amados irmãos. Bem-vindo a mais um estudo bíblico. Antes de mais nada, eu gostaria de sempre salientar para vocês que esse estudo bíblico começou lá no livro de Mateus e vocês podem acessar a esse conteúdo indo no perfil do canal, vão lá na aba playlist em estudo bíblico Mateus e estudo bíblico Marcos para que vocês tenham acesso aos demais vídeos de estudo bíblico. Amém? Deus abençoe a todos e vamos para o vídeo. Senhor, meu Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigada, Senhor, por esses momentos. Abençoa-nos, Senhor, com olhos e ouvidos espirituais, Senhor. Abra nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos verdadeiramente compreender a sua mensagem. Abençoa-nos, Senhor, com forças, vigor. Abençoa a nossa família, abençoa, Senhor, a nossa casa. Abençoa nossas dispensas, Senhor. E muito obrigada por tudo. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, meu Deus. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje veremos Marcos, capítulo 7, dos versículos de 14 a 23, deixando claro que o estudo começou no vídeo anterior, em que vimos dos versículos de 1 a 13, que fala sobre a tradição dos judeus. A tradição dos anciãos, me perdoe. Deixo para vocês aqui como recomendação no vídeo de hoje que vocês vejam o vídeo anterior, Marcos, capítulo 7, nos versículos de 1 a 13, porque aqui nesse vídeo a gente vai fazer a continuação desse estudo. Amém? Então vamos lá. Marcos, capítulo 7, versículo 14, diz assim: E, chamando outra vez a multidão, disse-lhes: Ouve-me vós todos e compreendei. Então o Senhor Jesus chamou a multidão para que eles prestassem atenção e ouvissem a ele para que eles compreendessem. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Então nós vimos no estudo anterior que os judeus estavam vendo a forma que os discípulos de Jesus estavam comendo, com as mãos sujas, e foram questionar o Senhor Jesus porque os discípulos dele, não lavavam as mãos antes de comer, porque eles estavam ali comendo pão com as mãos sujas. E isso para eles era algo muito ruim pela tradição que eles aprenderam pelos antepassados deles, que eles deveriam lavar muito bem as mãos, que não poderiam comer se não lavassem bem as mãos, E eles tinham uma série de regras de etiquetas, por assim dizer, em que a forma de lavar os pratos, a forma de lavar os copos, E era algo que eles visavam como algo muito importante. E ali eles estavam questionando, e reclamando dos discípulos de Jesus pelo fato de eles comerem sem lavar as mãos. E o Senhor Jesus ensinando a eles, dizendo que nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Vocês também podem ver aqui no estudo no canal, em Mateus 15, de 1 a 20, que também fala um pouco a respeito disso. Mas voltando, aqui o Senhor Jesus ensinando que o que vem de fora do corpo e entra no corpo não contamina o corpo. O que contamina é o que sai de dentro do homem, isto é aquilo que vem do seu coração. Então aqui os fariseus, os mestres da lei, eles estavam observando aquele ato de comer o pão com as mãos sujas como se aquilo tornasse o ser humano, aqueles homens, aquelas mulheres, impuras, com uma impureza no sentido também de tornando alguém imundo, ou até para determinar se uma pessoa é justa ou injusta pela comida que elas comiam, entende? Quando, na verdade, nada tem a ver com a justiça de Deus, Nada tem a ver com a justiça, o que a gente come ou o que a gente bebe, mas sim o que sai de dentro de nós, que provém dos nossos corações. Continuando, 16.
Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? Então, aquela pessoa que verdadeiramente tem um compromisso com Deus e busca compreender as coisas de Deus, tem um ouvido espiritual, que essa pessoa prestasse atenção e ouvisse aquilo que o Senhor Jesus estava ensinando, né? Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, quem é capaz de discernir aquilo que o Senhor Jesus estava ensinando. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. Então, os discípulos do Senhor Jesus, quando saíram, né, se afastaram da multidão, perguntaram ao Senhor Jesus sobre essa parábola. E ele disse-lhes: Assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? Então, aqui, os discípulos do Senhor Jesus, por mais que fossem discípulos do Senhor Jesus e andassem com o Senhor Jesus, demonstraram o quê? Que eles não haviam discernimento para compreender aquele ensinamento que o Senhor Jesus estava passando. Então, eles não compreendiam o que o Senhor Jesus queria dizer também e foram perguntar ao Senhor. E o Senhor Jesus falou: Vocês não compreendem que o que vem de fora, tudo que vem de fora e que entra no homem, não o pode contaminar. Não pode contaminar o homem. Porque aquilo não entra no coração, mas entra no ventre e é lançado fora, né? Ficando pura todas as comidas. Por quê? Aqui eles estavam compreendendo, assim como os fariseus e os mestres da lei, eles estavam olhando puramente para o alimento físico, como o pão, o arroz, o feijão. Esses alimentos, quando entram na gente, eles não entram no nosso coração, eles entram o quê? No nosso estômago. Então a gente bota na boca, mastiga com a boca, né? Começa a digerir na boca mesmo, e o alimento vai descendo pelo sistema digestivo até chegar ao nosso estômago, né? Os nutrientes vão para o nosso corpo e os dejetos que sobram, são lançados fora do nosso corpo através das fezes. Desculpa, me perdoe falar assim, mas é exatamente isso. O alimento que vem de fora faz esse caminho biologicamente falando. Mas as coisas que saem de dentro, que são provenientes de dentro de nós para fora, né, se originam dentro de nós e vão para fora, é algo que vem o quê? Dos nossos corações. Então, quando nós falamos, desejamos, fazemos algo de dentro para fora, aquilo vem o quê? Do mais íntimo do nosso coração. Então, quando a gente fala algo ruim para alguém, é porque o nosso coração está cheio de maldade. Mas quando a gente fala algo bom para alguém, é porque o nosso coração está cheio de bondade. Quando nós praticamos algo ruim, é porque o nosso coração estava cheio de iniquidade, cheio de desejos ruins, né? Que a gente, sem um domínio próprio, nos permitimos o quê? A pecar e a cometer tais ações que são contra a palavra de Deus, né? Por assim dizer. Então, o que contamina o homem é o que vem de dentro e não o que vem de fora, certo? Então, as comidas que são comidas, elas são puras. Elas não têm um poder de penetrar nosso coração e nos tornar impuros. De que natureza falamos? Dos princípios morais. Entende? Então aqui eles estavam vendo aquele alimento físico, o ato de pegar o alimento com a mão suja e comer, como algo que iria diferenciar o homem do outro dessa forma de praticar, né, a alimentação, de praticar socialmente essas normas, essas formas, né, regras de etiquetas, por assim dizer. Então, um homem era mais justo ou menos justo, né, pela forma, na cultura deles, da forma que eles viam, pela forma que comiam ou que bebiam, né. E aqui o Senhor Jesus estava falando o quê? Que ele estava indo contra, né, contra essa visão, né? Essa visão de que o que vem de fora é o que contamina,
né? Essa é a ideia. Mas o que contamina mesmo o homem é aquilo que vem de dentro, porque sai do seu coração, certo? Continuando, 20. E dizia: o que sai do homem, isso é que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura, certo? Então, como eu disse, essas coisas elas surgem de dentro para fora, do interior do teu coração. Vamos pegar alguns exemplos aqui. O adultério, né? Os adultérios. Ainda que surja, entre aspas, a tentação de você cometer um adultério, né? Que é trair o seu cônjuge, né? A sua esposa, o seu marido. Você permite no seu coração desejar aquilo antes de o praticar. Porque você não tem o quê? Um controle, um domínio próprio. As mesmas coisas são as prostituições, os homicídios. Tudo isso tem o quê? Uma elaboração. A não ser que no caso do homicídio seja algo acidental. Mas as demais coisas, a avareza, as maldades, o engano, são todas coisas que você permite o seu coração desejar e ficar o quê? Pensando sobre isso até um ponto que você o pratica. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ter uma organização pessoal quanto a algum tipo de evento. Por exemplo, eu vou fazer uma festa de aniversário para o meu irmão. Eu gosto de me organizar pensando, vou sentar, vou fazer uma lista dos alimentos que vão ter nessa festa, os ingredientes, o modo de preparo desses alimentos, né? Então, bem antes da concretização da festa, eu gosto de me organizar, sentar e pensar, eu vou fazer um bolo do sabor chocolate com uma massa de baunilha, vou fazer uma cobertura de chantilly com leitinho em pó, vou colocar um enfeite, um topo de bolo, vou colocar um corante, né? Vou fazer na decoração uma cor tal, a cor tal. Então, eu sento para escrever e detalhar, né, nos mínimos detalhes, aquilo que eu estou planejando fazer. Assim também são essas coisas que o Senhor citou, né? As prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia. São coisas que você se permite sentir no teu coração, claro, se você não for temente ao Senhor, né? Você se permite pensar essas coisas e ficar permitindo que esses desejos, que esses sentimentos cresçam no seu coração até a tal ponto que se você não frear tais sentimentos, tais ações, tais pensamentos, vão levar você ao pecado, certo? A cometer o pecado, a concretização daquilo que no seu coração você formou. Então, é quando você traz aquilo do seu coração para fora, por assim dizer, certo? Então, é isso que contamina o homem. Não o arroz, o feijão, o pão que ele está comendo, mas sim as maldades, as iniquidades, as coisas ruins que ele permite que o seu coração fique, né, elaborando, por assim dizer. Versículo 23. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem, né? Então, os alimentos, a bebida, não vai tornar ninguém impuro, né? Mas, mesmo que sejam consumidos com a mão suja. Lembra, eu falei, vamos ter discernimento. É importante lavarmos as mãos antes de comermos? Sim, claro, é uma questão de higiene. Mas aqui, na cultura deles, eles não estavam enxergando apenas como higiene, mas estavam ensinando e aplicando na vida deles como se fosse um ensinamento de Deus sobre coisas
de Deus que são muito mais importantes que as coisas naturais do homem, né? Das coisas físicas. E aí eles estavam usando isso também para para divisão de quem era puro, quem era impuro, quem era justo, quem era injusto, pela forma de comer, pela forma de lavar ou não lavar as mãos. Quando, na verdade, as coisas de Deus, né, os mandamentos de Deus, falam a respeito do nosso aspecto moral, né? Do moral que, no sentido de aquilo que nosso coração está cheio, né? Se a gente falar algo bom, é que o nosso coração está cheio de bondade. Se a gente falar algo mal, é porque o nosso coração está cheio de maldade. Então a gente tem que dar mais valor, mais ênfase. O importante é o como a gente está o quê? Cuidando do nosso coração e da nossa mente. Então, muito mais importante, como lavar os copos, como lavar os pratos, é como a gente está se permitindo a viver uma vida aqui na Terra. É uma vida segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, né? O que é mais importante, né? Lavar o copo por fora ou lavar o copo por fora e não se preocupar com o que está dentro, ou se preocupar com o que está dentro, mesmo que o copo fora esteja sujo. Que tipo de alimento nós estamos recebendo? Agora que eu estou falando espiritualmente falando. Que tipo de alimento espiritual estamos recebendo? É verdadeiramente um ensinamento, né? Um alimento, a palavra de Deus, vinda de Deus? Ou de homens, né? Palavras que são ensinadas pelos homens de doutrinas, religiosidade, em que dão para a gente, tentam engessar na gente, tentam obrigar a gente a receber essa palavra como se fosse a palavra de Deus, quando na verdade não é. Então nós devemos dar atenção, ênfase para discernir que tipo de alimento espiritual a gente está recebendo. Seja nos nossos lares, seja nas nossas congregações, né, na igreja que a gente congrega, a gente tem que ter o cuidado e a responsabilidade, cada um tem a sua própria responsabilidade de saber que alimento está recebendo e como a gente está recebendo esse alimento e o que a gente vai fazer a partir que a gente recebe esse alimento. Porque a gente pode até estar recebendo um alimento espiritual muito bom, assim, o pastor, o missionário me entregou uma palavra de Deus tremenda, mas como é que você vai aplicar aquilo na sua vida? Como você vai, no seu coração, né, amadurecer aquilo que recebeu de forma a dar frutos, né, a bons frutos a partir do que você ensinou, você aprendeu, né? Então, é muito mais importante ver o que a gente está consumindo do que a roupagem, né, que eu posso dizer, como aqueles homens que estavam mais preocupados em lavar as mãos. Por quê? Porque eles estavam ensinando aquilo como se fosse um alimento, um mandamento de Deus, quando na verdade foi o ensinamento dos homens, certo? Eu vou encerrar, estamos encerrados aqui desse estudo, mas eu gostaria de citar lá em 1 Coríntios uma passagem muito boa em que o apóstolo Paulo ele ensina a igreja de Corinto a respeito dos alimentos oferecidos aos ídolos. Por que, amados? Porque aqui nós vemos numa cultura, né, em que aquilo que você come, aquilo que você toca, torna você o quê? Impuros, né? Puros ou impuros, dependendo de onde provém esse alimento, de onde provém essas coisas. Eu gosto dessa passagem que o apóstolo Paulo fala com a igreja de Corinto a respeito dos alimentos oferecidos aos ídolos, né? Que ele estava ensinando algo, né, para a igreja de Corinto para ensino, né, deles. Eu aconselho a vocês a lerem todo 1 Coríntios capítulo 8. Eu vou ler só dos versículos de 8 a 13 e falar basicamente com vocês. Mas aconselho que vocês leiam todo o capítulo 8. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 8 diz assim: Não é esta ou aquela comida que vai fazer com que Deus nos aceite.
Nós não perderemos nada se não comermos. Então, se a gente deixar de comer aquele alimento, né, fisicamente falando, o pão, o arroz, o feijão, não vamos perder nada. E não ganharemos nada se comermos desse alimento. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não faça com que os fracos na fé caiam em pecado. Porque se uma pessoa que tem a consciência fraca neste assunto vir você, que tem, entre aspas, conhecimento, comendo alimentos no templo de um ídolo, será que essa pessoa não vai querer também comer alimentos oferecidos aos ídolos? Assim, este cristão fraco, este seu irmão por quem Cristo morreu, vai se perder por causa do conhecimento que você tem. Desse modo, pecando contra o seu irmão e ferindo a consciência dele, você estará pecando contra Cristo. Portanto, se o alimento faz com que o meu irmão peque, nunca mais vou comer carne, a fim de que eu não seja a causa do pecado dele. Amados, por que eu estou citando essa passagem? Por quê? Aqui, falando pela cultura, que eles falavam sobre o alimento que era oferecido aos ídolos, né? Nós, cristãos, gentios, né, que não somos da religião judaica, então não temos todo aquele tipo de práticas e tradições religiosas que eles têm, nós, entre aspas, temos uma liberdade, né? Temos uma liberdade maior, que não temos essas tradições de como lavar o copo, como lavar os pratos, a como fazer a cama, por assim dizer, nós temos uma liberdade maior. Contudo, nós devemos ter a responsabilidade de discernimento de quê? De saber que essa liberdade não pode influenciar nos outros irmãos que não têm conhecimento, entre aspas, que a gente tem. Como assim conhecimento? Eu, na minha caminhada com Cristo, eu sei que se eu pegar uma comida, um arroz, um feijão, estou falando de arroz e feijão mesmo, o alimento físico mesmo falando. Se eu pegar um arroz e feijão, que eu sei que foi entregue por uma pessoa que ofereceu a um ídolo, por assim dizer, eu não vejo, na minha caminhada em particular, eu com Cristo, se eu impuser minhas mãos sobre aquele alimento e pedir para o meu Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o único e verdadeiro Deus, nosso Deus Altíssimo, se eu pedir para eu orar pedindo a Deus para abençoar, eu tenho na minha percepção individual, eu, ser humano individual, que não tem problema nenhum eu comer daquele alimento. Caso eu esteja necessitando de alimento e chegar este alimento para mim, eu acredito que eu fui abençoada por Deus, claro que para mim tudo na minha vida é Deus, desde o momento que eu respiro, abro os meus olhos pela manhã, tudo pela misericórdia de Deus. Então, até mesmo através destes alimentos, eu creio que foi Deus quem me abençoou, né? Que aquele alimento poderia ter chegado em qualquer outra casa, mas chegou na minha. Então, se eu faço uma oração e peço para Deus abençoar aquele alimento, eu, na minha percepção, não vejo problema nenhum em eu comer. Mas digamos que eu sou crente há 15 anos. E aí tem uma irmãzinha que começou a frequentar a igreja faz 6 meses. E ela me vê assim como um exemplo a ser seguido por ela, porque ela sabe que eu já sou crente há 15 anos. Então ela vê em mim um exemplo a ser seguido, né? Então o que eu faço, entre aspas, ela faz também, porque ela se baseia no que eu estou fazendo. Claro que nós devemos ser o quê? Seguidores de Cristo, né? Devemos espelhar a imagem de Cristo, olhar para Cristo e segui-lo, né? Mas um recém-convertido, alguém, um cristão, entre aspas, fraco na fé, que está engatinhando como um bebê na fé em Cristo, né? Então ele vai olhar em nós, que estamos há mais tempo,
como o nosso exemplo, por assim dizer, certo? Só que essa pessoa que está 6 meses caminhando, ela acha errado, totalmente errado. Como assim essa pessoa foi lá e comeu esse alimento que foi oferecido lá em determinado local que não é cristão, por assim dizer, né? Então esse alimento foi oferecido lá. Não, tá errado, não pode comer, não pode de jeito nenhum. Vamos falar nossas gírias cristãs. Tá amarrado. Comer comida que deram de lá, tá amarrado. Então, na consciência desse irmão que está há menos tempo, dessa irmã, o que? É totalmente errado comer esse tal alimento, esse arroz e feijão de lá. Entende? Então, na consciência dela, é errado. Mas se porventura ela vê que eu, que tenho há 15 anos na igreja, estou comendo aquele alimento, ela pode olhar e pensar: poxa, a irmã está comendo? Mas a irmã está há 15 anos na igreja, ela está comendo? Ué, pode comer? Ué, pode comer? Ué, mas eu achava... Ué, e vai o quê? Estranhar. E aí ela vai estranhar e pode acontecer de ela o quê? A irmã tá comendo, então vou comer também. Aí come. E aí depois que ela come, ela se sente culpada. Por quê? Porque ela achava que era errado comer. Mas ela comeu porque me viu comendo. Mas depois ela vai ficar o quê? Com peso na consciência. Uma vez que ela achava que não podia e ela transgrediu aquilo que ela acreditava em seu coração. Então ela se sente culpada, cometendo assim um pecado. E eu, na minha liberdade de achar, poxa, eu posso comer e comer na frente dessa irmã, eu também sou culpada. Por quê? Pelo pecado que a irmã cometeu, uma vez que eu, na minha liberdade, não me importei com o olhar da irmã e não me importei de comer na frente dela. Com esse mesmo pensamento, nós podemos aplicar em várias questões da nossa vida. Quer ver? Vou aplicar em mais uma coisa. A gente pode aplicar em várias, mas vou aplicar mais uma coisa. A relação do crente com o tipo de vestimenta. Falando no âmbito de mulher específico, né? Nas mulheres. Tem irmãs em igrejas mais tradicionais que acreditam que usar brinco é pecado, usar maquiagem é pecado, né? Preferem usar talvez o cabelo preso, né? Usar saias compridas, né? E tem outras igrejas, né, que não são tão tradicionais, que não enxergam um pecado em usar um brinco, usar uma maquiagem, né? Não precisa usar uma saia até o pé, talvez vamos estar no discernimento de tentar usar roupas que são adequadas, né, para uma vida cristã, né? Mas aí essa pessoa não enxerga que seja pecado. Mas eu estou indo a visitar uma igreja. Vou visitar a congregação tal, que é tradicional, e as mulheres lá não usam brinco, não usam maquiagem. Só que eu não vejo problema em usar brinco e maquiagem, mas eu vou visitá-los. E lá, os irmãos, o pastor daquela igreja, está ensinando os irmãos de acordo com aquela visão que eles têm, de não usar brinco, não usar maquiagem. Então, se eu vou visitar aquela igreja, eu gosto de falar como se fosse assim: se eu for até a sua casa e vou te visitar, e eu sei que na sua casa você não gosta que entrem dentro da sua casa calçado, eu vou tirar o meu calçado e vou entrar descalço dentro da sua casa em respeito à forma que você lida com a sua casa. Então, se eu vejo, não tem problema usar um pouco de maquiagem, usar um brinco, mas se eu vou visitar uma igreja em que eu tenho a responsabilidade de saber que a minha liberdade não pode levar a um outro irmão fraco na fé, né, a pecar, o que eu vou fazer? Eu vou visitar essa igreja com o rosto limpo, sem brinco, né, com uma vestimenta apropriada para a igreja que eu estou frequentando, a não ser que eu não tenha conhecimento nenhum prévio
a respeito dessas coisas dessa igreja, se eu não tenho conhecimento nenhum, e aí pode acontecer de eu chegar lá e não saber, mas aí o quê? Isso eu não vou deliberadamente, né, fazer algo que eu sei que não é certo, por assim dizer, né? Então, quando eu for nessa igreja, eu vou sem brinco, eu vou sem maquiagem, para o quê? Para que quando eu chegar lá e ver que tem outros irmãos que estão ali naquela caminhada com aqueles irmãos, não vejam que eu estou diferente. Ah, mas aquela irmã ali que nos veio nos visitar, ela usa maquiagem sim, ela usa brinco sim. E aí começa a usar também porque me viu, mas depois ela pesa na sua consciência porque aquela congregação em que Deus falou com ela através daqueles irmãos, em que ela foi tocada a frequentar, aceitar Jesus, ela não venha a pecar, certo? Então, por que eu trouxe esse pensamento aqui em 1 Coríntios, amados? O mais importante para nós não é a forma que a gente come, não é a forma com que a gente faz as coisas de fora, né? De fora para dentro, mas o que a gente faz de dentro para fora, porque vem do nosso coração, né? Então, o que nos torna impuros diante de Deus são essas coisas, né? Que vêm do nosso coração, que vem de dentro do interior do coração dos homens, que são como os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Amém, amados? E é essa reflexão que eu gostaria de estar trazendo para vocês no dia de hoje. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Forte abraço.